Estou aqui para a apresentação do nosso paper Prática Interdisciplinar Oficinas Pedagógicas. Nossa tutora é Nádia Maria Menezes. E as alunas são Joana Dark Leandro e Elis Santos de Oliveira. O nosso tema ficou o lúdico como aliado do ensino, os jogos didáticos como recursos pedagógicos na educação infantil. Vamos ver um pouco sobre a importância do lúdico na educação infantil. Essa introdução dos jogos didáticos na educação infantil, que é muito relevante para o ensino e a aprendizagem. O nosso resumo ficou assim. No contexto da educação infantil, o lúdico desempenha um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Os jogos didáticos proporcionam um ambiente divertido, estimulante, onde as crianças podem explorar, experimentar, interagir ativamente com o conhecimento. Essas atividades lúdicas são projetadas de forma a promover o interesse, a motivação e o engajamento dos alunos. O estudante tomando a aprendizagem uma experiência prazerosa ao utilizar jogos didáticos na educação infantil, os educadores podem abordar uma variedade de habilidades e conceitos, desde os problemas e habilidades sociais. Os jogos também favorecem o desenvolvimento da coordenação motora, da linguagem e da expressão criativa das crianças. Além disso, os jogos didáticos proporcionam um ambiente inclusivo no qual todas as crianças podem participar e se envolver independente de suas habilidades individuais. O que é muito importante. Essa interação, essas habilidades que eles desenvolvem em conjunto, que os tornam mais fortes, que os fazem interagir de forma mais clara, mais objetiva, com mais engajamento ao conteúdo, à metodologia que o professor está usando em sala de aula, de muita valia. Eles promovem a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe, estimulando o desenvolvimento de competências socioemocionais essenciais. Portanto, a incorporação de jogos didáticos como recurso pedagógico na educação infantil é essencial para criar uma atmosfera de aprendizado significativa, prazerosa. Através do lúdico, as crianças podem explorar o mundo ao seu redor, desenvolvendo habilidades essenciais e construir uma base sólida para o seu futuro de aprendizado. Vimos nos estudos dessa unidade a importância dessa introdução desses jogos para a educação infantil. Conhecemos um pouco mais sobre as teorias de Vygotsky, de Piaget, e isso para que fortaleçamos o nosso aprendizado e possamos passar com mais clareza e com mais objetividade esse tema, que são os lúdicos na educação infantil, a introdução dos jogos na educação infantil. Agora, a minha colega Elis vai dar continuação ao trabalho. Nosso tema foi o lúdico como aliado do ensino, os jogos didáticos como recurso pedagógico na educação infantil. Bom, de acordo com o que estudamos e de acordo com o que podemos observar, o conceito de ludicidade compreende jogos e brincadeiras, permitindo que a criança desenvolva suas habilidades através de brincadeiras, usando assim sua imaginação. Eu observo que na escola, quando vamos fazer algum tipo de atividade que envolva a ludicidade, as crianças se interessam mais. Por exemplo, eu fui contar uma história
E aí eu fiz uma diferença. Eu quis observar como seria isso. Então eu contei a história sem o fantoche. Eu contei a história ali só falando. Eu comecei a perceber uma certa inquietação e sempre chamando a atenção da criança para a história. Mas eu só com o livro na mão. E assim, contando de uma forma ali que eles fossem imaginando, assim, sempre surpreendendo eles, né? Eles ali querendo entrar na história mesmo, mas faltava alguma coisa. E aí eu parei a história. Aí eu falei, eu tenho uma surpresinha para vocês. E aí eu peguei o fantoche. Quando eu coloquei o fantoche, não tem comparação. Até a expressão deles mudaram, a forma como eles ouviram a história mudou, sendo a mesma história. Porém, o fantoche, ele trouxe algo extraordinário. As crianças queriam pegar no fantoche, o fantoche tinha cabelo, eles queriam pegar no cabelo, jogava para lá, jogava para cá, o cabelo. E eu ali, né, fazendo o gesto do fantoche. E eles entraram naquele mundo da história, porém sendo contada pelo fantoche. Então eles se interessaram mais. Então assim, nós podemos usar a ludicidade de várias formas em sala de aula. Podemos usar pintura, desenho, fantoches, quebra-cabeças, música, dança, acampamento, gincanas, massinha de modelar. As massinhas de modelar podemos usar de várias formas com ele em sala de aula. A massinha é tão importante em sala de aula que podemos, por exemplo, fazer todos os planetas com a massinha. Podemos fazer um sol com a massinha, uma lua. Eu trabalhei também em sala de aula dia e noite. Eu usei a massinha para eles entenderem melhor, principalmente com crianças pequenas. Porém, as crianças também do ensino fundamental, né, educação infantil em geral, maternal, como eu trabalho com maternal com crianças de 3 anos. Então, sem a ludicidade, parece que fica muito mais difícil. E é necessário sim ter a ludicidade em sala de aula, porque só assim as crianças vão criar um mundo delas de imaginação. Segundo Piaget, o desenvolvimento da criança acontece através do lúdico. Ela precisa brincar para crescer. Através dele, a criança passa a descobrir o mundo ao seu redor. Então, na brincadeira, as crianças vão descobrindo o seu mundo, vão descobrindo o que é importante para o seu desenvolvimento. O lúdico é muito importante para a socialização das crianças. As crianças ali brincando entre si, elas aprendem bastante também. Em um trecho de uma poesia de Drummond, ele cita que brincar com as crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é ver meninos enfileirados em salas de aula, sem nenhuma ludicidade. Criança precisa de ludicidade, criança precisa brincar, criança precisa aprender. Criança não pode chegar na escola, sentar numa cadeira e simplesmente ficar ali a tarde inteira, a manhã inteira, só conteúdo. O professor em nenhum momento faz alguma brincadeira, como por exemplo um boliche. Um boliche chama a atenção das crianças em relação a brincar, né? Eu fiz um boliche de cores, né? Quando eu estava ainda ensinando as cores às crianças. Nossa, como foi interessante, as crianças interagindo, as crianças aprendendo as cores. Eu trabalhei os 3 dias o boliche de cores. No 4º dia, as crianças já sabiam as cores, eu já falava qual a cor
que eu queria que eles pegassem, que eles me mostrassem, eles já sabiam. É muito importante a questão do boliche, os jogos em si. Eu trabalho com vários jogos, é muito interessante. Que possamos criar ambientes que tragam a criança para a ludicidade, a convivência, o diálogo, a afetividade, onde prevaleça o prazer em aprender, além de garantir que as crianças sejam capazes de recriar culturas, gerar conhecimento no decorrer da sua jornada. Porque a criança precisa gerar esse conhecimento, precisa gerar essa cultura. E eles podem sim aprender brincando. É muito importante o professor que chega em sala de aula usando sua criatividade. O professor que chega na sala de aula querendo coisas novas. A criança gosta de novidade. A criança gosta de incentivo. Você chegar na escola com um boliche, você chegar na escola com um fantoche, você chegar na escola com a massinha, um quebra-cabeça. Nossa aula hoje vai ser diferente, vai ter um quebra-cabeça, vamos montar. Isso